Bom dia, jovens do oitavo ano. Essa aula é a primeira aula do segundo bimestre da nova apostila falando sobre Sol, Terra e Lua. Vocês já estudaram há 2 anos atrás sobre os movimentos, os planetas do sistema solar. Agora a gente vai um pouco mais a fundo, vai falar dos pensadores, quem teve ideia por observação, a tecnologia da época, quem tinha, quem sofreu retaliação, entre outras coisas. Já no dizendo assim, a observação do céu tem grande importância para a história da humanidade. Então, a partir da observação, como eles não tinham tecnologia há muito tempo atrás, eles tinham que observar anotações, fazendo anotações, eles tinham mais isso tanto na colheita, na previsão do tempo, na mês do ano, entre outras coisas. E logo na página 2 tem um tem duas questõezinhas aí. Como você descreveria o movimento do Sol, da Terra e na Lua no espaço? A gente sabe que tem um movimento de rotação e translação que a gente sabe do planeta Terra ao redor do Sol e ao redor do Sol. E quem gira em torno de quem? Mas o principal pensamento nisso aí, o principal sempre o planeta ou ele é orbitado por outros planetas. Por isso que o Sol, que tem maior massa no sistema solar, ele é orbitado pelos planetas que nós conhecemos lá, desde os 8 planetas lá, enfim. E a Lua, ela está a Terra, porque a Terra é muito maior massa, então ela tem essa lei da gravidade aí que atrai. E a 2 está falando assim: em sua opinião, as explicações que damos para o na Terra serve também para explicar, sim, geralmente é um astro maior que atrai, certo? Vamos lá. Primeira parte aí tem os modelos cosmológicos. Cosmo vem de quê? Cosmo vem de universo, ordem. Então, universo, tudo que a gente tem. A gente lembra que quando surgiu as partículas, houve a explosão e tinha energia e força que tem o nosso universo e ele é infinito. Então, os modelos cosmológicos são modelos para explicar o movimento e as forças existentes no universo. Aí vem os primeiros pensadores aí. O Ptolomeu ele falava o quê? Que ele era um filósofo grego que dizia que a esfera planetária não era fixa, orbitava em volta da Terra. Propôs no final do século XIV o modelo geocêntrico. O que é o modelo geocêntrico? A Terra seria o centro do universo. Isso é só por observação. Ele era filósofo, então ele tinha os pensamentos por observação. Ele, ele achava que a Terra seria o centro. A gente hoje já sabe que não é assim, né? Pela tecnologia. Isso quem falou foi Ptolomeu. Aí um pouco tempo depois, próximo o modelo do Copérnico, ele falava que heliocêntrico. O que é heliocêntrico? O Sol, ele é um ele é uma estrela que tem muito gás e ele está em muito tempo. Um dia ele vai ter fim, mas vai demorar milhares e milhares de anos. Mas esse gás está sendo queimado. E um dos componentes dessa estrela é o gás hélio. E o gás hélio é o que? Combustão. Por isso que ele gera calor, luz, toda a luz do sol que a gente recebe aqui. E ele falava que ele propôs que o modelo era heliocêntrico, o Sol seria o centro do universo. Então já começou a dar um passo maior, a entender um pouquinho melhor esses modelos cosmológicos. A gente tem um, uma estrutura do sistema solar sobre o que Copérnico falou. Aí depois vem outro pensador, Giordano, dele reforçou as ideias de Copérnico. Então veio primeiro Ptolomeu, falou que a Terra era o centro do universo. Aí depois veio o Copérnico, que já falou que o Sol era o universo. Aí vem Giordano Bruno, forçou a ideia de Copérnico e que não tinha limites. Então o universo não tem limites, a gente entende isso agora. Não tem em constante expansão desde a época do Big Bang. Só que na época a igreja, nos anos 1500, a igreja era muito forte. Ele viveu até. A igreja era muito forte, principalmente na Europa. Então ela chegou e fez com que ele contrapôs o pensamento da igreja e ele acabou morrendo na fogueira, enfim.
Não vamos entrar com questões religiosas aí. Aí depois vem Galileu Galilei. Galileu Galilei, a gente é o que dá o nome no nosso colégio aí. Ele também confirmou as ideias de Copérnico e ele aperfeiçoou um dos primeiros instrumentos. A gente pode ver a luneta, aquela um objeto de observação astronômica. Galileu Galilei, né, outro italiano, ele foi é, ameaçado pela igreja, só que ele teve que ir na praça pública e negar todos os pensamentos dele, porque a igreja dizia que a Terra era o centro do universo, então tinha que seguir o que a igreja dizia. Mas já veio Copérnico falando. Aí Galileu Galilei teve que ir na praça pública falar: não, o que eu falo é como se fosse uma falsa verdade. É que ele teve que, mesmo sabendo que era errado, dizer que a Terra era o não morrer como o Giordano Bruno. Mas é importante dele que ele fez as primeiras tecnologias, principalmente a luneta. Depois tem Tycho Brahe. Ele era um exímio observador, então pode ver que é uma ordem cronológica, vem um depois do outro. O Tycho Brahe, ele é observador e ele utilizava bastante instrumentos. Ele propôs o modelo híbrido. O que é o modelo híbrido? Esse rapaz de bigodão aí da página 5. O modelo híbrido quer dizer o quê? Tínhamos o Sol, giramos em torno do Sol, e também ele falou sobre a Lua, porque a Lua a gente consegue observar, e a Lua gira em torno, devido aos eclipses, ele observando, devido à sombra que a Lua fazia. Ele é o quê? Nós giramos em torno do Sol e a Lua gira em torno de nós. Isso foi Tycho. Isso é só a introdução da aula. Na página 6 nós temos os primeiros exercícios aí. Os primeiros exercícios a gente vai fixar esse conteúdo de introdução de aula. Aí depois a gente vai aprofundando. Lembrando, falando sobre a Terra, o Sol e a Lua, a gente vai falar os momentos, o que eles sofreram. Pode ir uma ordem cronológica de falando, um fala uma coisa por observação, o outro vai desenvolvendo até o que a gente tem hoje, e durante o tempo a gente pode aprender mais com esses modelos aí. Depois a gente vai falar sobre Kepler, falou sobre gravitação, as leis de Kepler, certo? E peço que vocês façam o exercício 1, 2, 4, 5 e 6, correto? Se tiver alguma dúvida, peçam para mim, ok? Bom dia.